Vamos falar sobre o lema do bombeamento para as linguagens regulares. Esse lema é utilizado para provar que uma linguagem não é regular. Então, o que diz o lema do bombeamento? Se ela é uma linguagem regular, então existe uma constante, essa constante é uma constante denominada de n, tal que se eu tiver uma cadeia da linguagem, cujo comprimento dessa cadeia seja superior a n, então eu consigo decompor essa cadeia W em três partes. E se eu consigo decompor em três partes, a parte intermediária, ela pode ser bombeada quantas vezes eu quiser. Então, se UVZ pertence à linguagem, UV elevado a IZ pertence à linguagem para todo I maior ou igual que zero. E a essência desse lema diz o seguinte: se eu estou no estado Q zero, eu reconheço uma parte inicial U, chego no estado Q, de Q eu reconheço a parte intermediária e volto em Q, reconhecendo V, e finalmente eu finalizo reconhecendo a parte final Z, chego no estado final. Quando que isso acontece? Porque a sentença W, que é de comprimento maior que N, ela tem um número de símbolos maior do que o número de estados. Então, em algum momento, uma subcadeia vai sair de um estado e voltar nesse mesmo estado. Essa subcadeia é V. E essa subcadeia V que pode ser bombeada quantas vezes eu quiser. Essa é uma propriedade das linguagens regulares, mas eu uso essa propriedade para provar que uma linguagem não é regular, que o lema não se aplica de jeito nenhum. Olha só nesse exemplo. Eu tenho essa linguagem. É uma linguagem L que tem 0 elevado a K, 1 elevado a K, K maior que zero, para qualquer K maior que zero. Quem seria essa linguagem? 01, 001, 000, 11, e a gente vai ver se esse lema se aplica. Então, para verificar se o lema se aplica, eu vou supor que eu tenho uma cadeia de comprimento maior do que um N genérico, então, que essa cadeia é formada de um conjunto de zeros seguido de um conjunto de uns. O número de zeros é o mesmo número do número de uns. E eu vou decompor Z em três partes, em UVZ. O que é a primeira parte? Uma sequência de zeros. A segunda parte, uma sequência de zeros. E a terceira parte são os uns restantes. Essa é uma decomposição. Mas se eu bombear essa parte intermediária, eu só vou acrescentar o número de zeros e o número de 1 vai ficar constante. Logo, a cadeia resultante do bombeamento não vai pertencer à linguagem. O V ao quadrado Z não pertence à linguagem, porque ele vai ter um número de zeros maior do que o número de uns. Mas então, porque escolhi uma divisão de UVZ errada. Então, eu vou ver outra divisão. Eu vou pegar V agora, sendo só de uns. Então, U é toda a cadeia zero, V é uma parte de uns, e o Z é o restante do uns. Mas aí também não vai dar certo, porque se eu bombear essa parte intermediária, eu vou ter uma sequência de uns maior do que o número de zeros, e logo não pertence à linguagem. A escolha foi errada. Que tal uma terceira possibilidade de escolha, onde eu pego o U, uma sequência de zeros, o Z, que é a parte final, uma sequência de uns, e o V, uma sequência de zeros seguido de uns, com o número de zeros igual ao número de uns. Quando eu coloco o V ao quadrado, o número de zeros e o número de uns vai ser igual, só que ele vai inverter, vai ser 001, 1, aí de novo 0011, e não pertence mais àquela suposição de como que seria a sentença da linguagem. Logo, eu não tenho escolhas para fazer o lema se aplicar. O lema não se aplica. Se o lema não se aplica, essa linguagem não é regular. E dessa maneira eu provo que essa linguagem não é uma linguagem regular.